Olá, você está ouvindo o NovoCast, o podcast do Novo. Inscreva-se no canal do NovoCast e compartilhe. Com mais de 600 candidatos e participando em 46 cidades, o Novo dá um grande salto se comparado a 2016, quando participou de suas primeiras eleições. De lá para cá, muitas coisas mudaram. O Novo cresceu e conquistou visibilidade no cenário político brasileiro. Eu sou Marie e nesse episódio número 23 do NovoCast, nós vamos falar sobre a reta final dessas eleições de 2020 com a advogada, mestre e doutora em Direito Público, Marilda Silveira, e com o presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro. Olá, Eduardo, seja bem-vindo de volta ao NovoCast. Eduardo, de 2016 para cá, o Novo cresceu de 5 para 46 cidades participantes nas eleições de 2020. O que você tem achado do clima de receptividade às ideias do Novo nessa dimensão? Oi, Marie, tudo bem? Obrigado pelo convite. Estou muito feliz em poder participar de novo aqui do nosso NovoCast. E o clima nessas eleições, né, como você bem disse, hoje nós estamos participando em quase 10 vezes mais cidades do que lá em 2016. E o clima é de muita esperança, assim, eu vejo muito nas ruas, quando vamos panfletar, ou quando vamos fazer qualquer outro evento de rua, a receptividade das pessoas é muito grande. Isso mostra que a nossa campanha de 2018, somada à campanha de 2016, mas obviamente, sobretudo, em função da campanha de 2018, deixou uma marca muito forte para o Novo, né? Como instituição mesmo. As pessoas identificam a cor laranja na rua e sabem que aquele é o Partido Novo, vão lá, pedem mais material para distribuir para os amigos, para os vizinhos. Então, funcionou. Né? E a gente está com uma expectativa muito boa de que isso vai se transformar em muitos votos agora no domingo. Oi, Marilda, que prazer receber você aqui no NovoCast. Seja muito bem-vinda. Marilda, candidatos normalmente são orientados, mas mesmo assim desconhecem os meandros da legislação eleitoral. Quais perigos moram nos detalhes? Oi, Marie. Olha, são muitos detalhes e muitos perigos. Mas nessa reta final, eu gostaria de destacar para os candidatos a importância de prestar as contas. As contas de campanha, que têm o prazo previsto para o dia 15 de dezembro, elas têm que ser prestadas mesmo que o candidato não gaste nada, ainda que o candidato gaste apenas recursos privados, e elas são cheias de detalhes. Os recursos de campanha precisam ser gastos a partir das contas de campanha e isso faz parte da necessária transparência para a fiscalização da Justiça Eleitoral. A prestação de contas não é só uma questão contábil. Se o candidato tenha declarado as suas contas não prestadas, ele pode ficar impedido de concorrer daquela data muitos anos à frente. Então, é preciso que eles observem, nesse momento, a contabilização dos seus recursos. Até o dia da campanha ainda é possível arrecadar. Depois da campanha, só para aquele gasto que já está feito. E essas questões dependem de uma observação do candidato, mas também de uma consulta ao seu contador e ao seu advogado. Observem isso porque, nesse detalhe, as consequências são muito graves. Eduardo, a gente está acompanhando os mandatários do Novo viajando pelas cidades do país para dar apoio aos candidatos nessas eleições do dia 15. Qual a importância dessa presença? Os nossos mandatários, né, os nossos políticos eleitos que sustentam mandatos, eles são o final da cadeia daquilo que representa a função de um partido político. Né? O partido foi criado, ele foi estruturado, depois os diretórios locais foram estruturados, as campanhas começaram, a eleição, e daí você elege as pessoas e eles detêm mandatos, e o resultado final é aquele mandato, é o que eles entregam para a sociedade. Né? Então, se a gente fosse fazer uma analogia com um clube de futebol, por exemplo, eles seriam os jogadores, né? Eles que fazem os gols, eles que ganham os títulos. Então, é muito importante porque eles são o que nós temos de mais concreto para provar para as pessoas de que o Novo funciona, que o Novo consegue entregar resultados melhores e resultados diferentes, práticas diferentes, que é possível fazer política diferente. Né? Então, é muito importante que eles estejam na ponta para provar, para as pessoas verem, conversarem com eles, conhecerem, tirarem suas dúvidas e terem a segurança de votar em candidatos também do partido para as suas cidades, ali, seja para a prefeitura ou para a Câmara local, porque vai fazer diferente, eles vão ter essa segurança e vão saber que estão escolhendo um caminho diferente, o caminho certo. Né? Marilda, a reforma eleitoral de 2017 incluiu o financiamento coletivo, as vaquinhas, como uma nova modalidade de arrecadação de recursos para campanhas eleitorais.
Na sua opinião, as vaquinhas prejudicam a representação, criando desigualdade entre os candidatos ou, ao contrário, viabilizam mais a democracia? Sem nenhuma sombra de dúvidas, Marie, as vaquinhas eleitorais, elas ampliam o exercício da democracia e elas vêm justamente quando o Supremo impede a contribuição de pessoas jurídicas. Porque, de uma certa forma, você substitui a fonte de recursos, mas de outra, você incentiva a participação das pessoas. Doar para as campanhas eleitorais também é exercício de direitos políticos, também é exercício de cidadania, também é um papel do eleitor. E essa universalização da possibilidade de votar, facilitação do acesso, é muito importante para o aprimoramento da nossa democracia e para o fortalecimento do processo eleitoral. Eduardo, o Novo não usa dinheiro dos impostos para as campanhas. Esse ano, por causa da pandemia, o Novo não pôde fazer eventos de captação, nem os candidatos também puderam fazer, o que tornou tudo ainda muito mais difícil. Como tem sido esse trabalho de divulgação dos candidatos para a conquista dos votos? Marie, tudo para o Novo sempre foi mais difícil, né? Nós já não usamos dinheiro público por princípio, então buscamos recursos de doadores voluntários que acreditam no projeto e é de fato que a pandemia dificultou esses eventos de arrecadação, mas isso também criou novas formas para a gente buscar e convencer doadores através da internet, mesmo que onde o Novo é muito forte, né? O Novo é muito forte na internet e os nossos candidatos abraçam a imagem do Novo, a marca do Novo, que, como eu disse, traz um peso já das eleições passadas. Isso faz com que nós tenhamos excelentes resultados de captação, né? Não à toa, somos, na soma de candidatos com captações de recursos privados, nós estamos sempre na ponta, né? Em todos os locais onde nós estamos disputando, principalmente nas maiores cidades, né? Então, a sociedade também já entendeu que o Novo é um partido com princípios e que nós estamos construindo essa cultura de que, primeiro, não precisa gastar tanto dinheiro para fazer uma campanha, né? Nossas campanhas, em geral, são bem mais baratas do que as dos outros partidos. E, segundo, nós temos que aprender a doar. Nós temos que aprender a doar para aquilo que a gente acredita, porque é um investimento importante, né? Nós já doamos para todos os outros partidos, em função dos recursos públicos, através dos nossos impostos. Aí, para o único partido que a gente acredita, que a gente defende, a gente não vai doar? Não, né? Então vamos lá, vamos doar, vamos ajudar, vamos escolher um candidato e vamos doar para ele, porque é assim que a gente vai conseguir fazer a diferença. Marilda, o fim do foro privilegiado foi aprovado no Senado e aguarda a pauta na Câmara. Caso seja aprovado, políticos provavelmente vão judicializar para tentar reeleição. Mesmo com essa possibilidade, você acredita que vai diminuir o número de candidatos corruptos? Marie, essa questão do foro privilegiado é muito complexa, ela envolve diversas questões, uma delas, inclusive, o nome privilegiado, porque ser julgado em última e única instância pode não ser, muitas vezes, um privilégio. E engraçado que, contraditoriamente, né, a essa expectativa de que o fim do foro privilegiado amplie as inelegibilidades, os impedimentos para a campanha, isso não acontece. Porque o que a lei eleitoral, a lei de inelegibilidades, que é comumente chamada de lei da ficha limpa, faz, é exigir uma decisão de órgão colegiado para que a inelegibilidade comece. Quando a gente acaba com o foro privilegiado, isso quer dizer que determinados agentes políticos que hoje são julgados em tribunais superiores ou então na segunda instância, eles passarão a ser julgados em primeira instância. E decisões de primeira instância não levam à inelegibilidade. Será preciso que elas passem a ser julgadas em segunda, depois de eventual recurso, e se houver condenação, e aí sim a gente tem inelegibilidade. Então pode acontecer que pessoas que estariam inelegíveis por uma decisão do foro privilegiado deixem de estar. Aí a gente precisa refletir sobre todo esse contexto, mas essa não é uma resposta única e fácil. Eduardo, conta pra gente como tem sido a organização dos diretórios das campanhas municipais nessas eleições de 2020. No geral, a coordenação das campanhas mostra um pouco mais de experiência? Bom, Marie, a criação de um diretório é bastante burocrática, né? Ela, muita documentação, ela é demorada, ela é complexa. Soma-se isso ao fato de estarmos vivendo agora a pandemia com muitos órgãos públicos dos quais a gente depende, estarem atuando com horário reduzido e também muito em função dos nossos dirigentes serem todos voluntários, assim como eu, qualquer dirigente é voluntário, né? Nós temos os nossos trabalhos também, as nossas funções profissionais e temos que conciliar com o partido.
Então, esse é um processo que é até mais demorado pelo novo. É lógico que temos a executiva, temos a consultoria jurídica, temos a consultoria contábil, que ajuda bastante, mas muito depende das pessoas, do CPF, que é o responsável. Então, todo esse processo ele é bastante demorado por si só. Ainda mais num ano eleitoral em que muitos de nós estamos participando pela primeira vez, né? Muitos dirigentes municipais, grupos locais que estão participando de uma campanha, coordenando uma campanha pela primeira vez. Agora, nós temos diretórios estaduais que já vêm de uma campanha de 2018 e que trazem essa experiência. É lógico que uma campanha para vereador e prefeito é um pouco diferente, né? E nós estamos trabalhando com áreas geográficas mais limitadas. Mas essa experiência está sendo fundamental para que os nossos líderes locais e candidatos consigam se sentir seguros de que estão no caminho certo e de que estamos fazendo as coisas certas para que a gente consiga atingir o resultado lá no final. Marilda, por causa da pandemia, o melhor caminho foi pensar como transportar todas as ações de campanha para o mundo virtual de uma forma correta e legal. Quais foram as orientações dadas aos candidatos do Novo? Mas, em primeiro lugar, a orientação foi observar as normas locais de limitação de circulação das pessoas, considerando que o Supremo decidiu que essa competência era local. Então, sempre precisa observar aonde se está, qual é a regra. Se há limitação de circulação, que ela seja observada, se não há, que se observem os protocolos sanitários para que não se exponham os candidatos a risco e nem terceiras pessoas, os eleitores. Havendo restrição, de fato, a campanha foi muito transferida para as plataformas virtuais e, embora a internet seja um território ainda muito livre, muitas regras, de outro lado, incidem sobre essas plataformas. Então, algumas questões foram bastante observadas. A primeira delas, impulsionamento de conteúdo também se limita ao teto de gasto de campanha. Segundo, impulsionamento de conteúdo só pode ser feito pelo candidato ou pelo partido. Um eleitor qualquer não pode impulsionar conteúdo. Terceiro, a internet é passível de identificação e, assim como a propaganda comum, você não pode veicular nela uma série de conteúdos, desde conteúdos ofensivos até conteúdos que sejam claramente inverídicos e conteúdos que afrontem o que a legislação impõe, como, por exemplo, incitação de violência, incitação de guerra, confronto com forças armadas. Esse tipo de conteúdo é proibido na internet. E, finalmente, que eles observassem a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados e, portanto, tomassem muito cuidado com a utilização de conteúdo, de dados, com autorização de uma base legal, como, por exemplo, a autorização, o consentimento do próprio eleitor. Eduardo, depois desse período eleitoral, quais são as próximas metas do Novo e quando elas iniciam? E, Eduardo, muito obrigada pela sua participação. A gente já tem pensado sobre isso há algum tempo, né? O Novo sempre teve essa visão de longo prazo como um dos seus principais valores, né? Não só para o setor público, mas para a instituição como um todo, né? Então já estamos pensando em 2022, já estamos pensando em 2024. É lógico que o foco agora, principalmente nessa reta final, é todo eleições 2020, mas a partir do dia 16 nós já estaremos colocando em prática a nossa estratégia para as eleições de 2022, que é eleger uma bancada numerosa no Congresso Nacional e, se Deus quiser também, construir a possibilidade de eleger o presidente da República. Marie, muito obrigado. Marilda, para encerrar e já agradecendo de novo a sua participação aqui no NovoCast, eu queria saber, para você, qual seria o cenário político nacional caso fossem extintos o fundo partidário e o fundo eleitoral? O cenário político sem os fundos eleitoral e partidário mudaria bastante e seria muito necessário que a gente passasse a discutir as formas de fiscalização de uso de recursos. O financiamento exclusivamente público, ele retira da sociedade a possibilidade de participar, mas, de outro lado, ele equilibra as forças em disputa, porque ao transferir para o Estado e, portanto, para a sociedade de uma forma equilibrada o financiamento de campanha, ele impede aquilo que foi chamado pelo Supremo de toma lá da cá. Então, uma nova forma de financiamento privado, um novo cenário de fiscalização, instrumentos de controle precisariam ser debatidos para que nesse novo cenário, sem que o Estado aporte recursos na campanha, a gente pudesse ter uma eleição também equilibrada. Eu agradeço muito a oportunidade de participar. Mais uma vez agradeço o convite, fico feliz de estar aqui para a gente poder debater temas tão importantes e parabéns ao Novo por mais essa iniciativa. Muito obrigada e boas eleições!
Chegamos ao fim de mais um episódio do NovoCast. Não deixe de ouvir todos os nossos episódios. Estamos em todas as plataformas de áudio e também no YouTube. Agradecemos a participação de todos vocês que nos ouviram. Compartilhem e divulguem o NovoCast para que as ideias do Novo se espalhem e cheguem a cada vez mais pessoas. Lembramos que o NovoCast é uma iniciativa do Novo, um partido político que não usa recursos públicos e que conta somente com as contribuições voluntárias. Doe ou filie-se no Novo em novo.org.br. Colabore e divulgue também os candidatos do Novo para essas eleições de 2020. Acesse a página dos candidatos do Novo em candidatos.novo.org.br. Até o próximo NovoCast.